Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma videoaula aqui do canal Professor Legramonte. E hoje eu já trouxe até montado aqui a tiragem, porque ela é um pouco complexa, mas muito interessante. Essa tiragem eu resgato deste livro aqui, Cartas Ciganas, revelando Petit Lenormand, Nádia Oliveira. É um livro que faz muitos anos, que eu ganhei inclusive do irmão dela, o Guilherme Oliveira. O Guilherme Oliveira, ele produz toalhas para cartomantes, tarólogos, tarólogas, né? E ele me presenteou com esse livro há alguns anos, lá na feira, no Clube Horns, na Avenida Paulista, na cidade de São Paulo, né, o Mercado Místico, né? E ele me presenteou com esse livro há alguns anos, tá joia? E nesse livro aqui tem esse método chamado Gira Cigana, ótima tiragem para se analisar uma questão específica. A pergunta deve ser bem específica, tá? Então aqui a pergunta assim que mais fazem pra gente, olha, meu namorado descobri que ele está me traindo ou meu marido está me traindo e eu quero saber como é que vai ficar a nossa relação. Então a pergunta é essa, a cliente perguntou, olha, ele me traiu, ele me enganou, descobri, e eu quero saber como é que vai ficar a nossa relação. Então eu já deixei montado para ganhar tempo e até para organizar aqui para poder caber na tela. Inclusive eu estou usando até um zoom diferente no smartphone e estou usando inclusive aqui o mini Legramonte Lenormand, tá? Porque é uma tiragem que você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, tá? Nessa ordem, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então são 13 cartas, nessa sequência você estará colocando elas, tá joia? Então, nós começamos aqui, obviamente, com o passado. Então, no passado, a gente vai ler duas cartas juntas, o Sol com o Homem. Então, o Sol, veja bem, ele traz a verdade. O Sol, ele mostra o que está escondido. O Sol, ele brilha. Então, no passado, foi mostrado quem era o marido dela ou o namorado dela. Estava na cara quem ele era. Mas ele era uma pessoa boa para ela, e embora ele fosse uma pessoa boa, ela sabia que ele era meio mulherengo, que ele tinha olhares para outras mulheres. Aí no momento presente ela descobriu a traição, e para o futuro nós temos aliança com estrela, quer dizer que essa relação vai continuar. Ah, beleza, já respondeu a pergunta. Pô, calma, nós vamos a fundo, porque isso aqui ó, você responde como todo mundo responde, mas aqui nós vamos a fundo nas explicações para a nossa consulente, a nossa cliente. Em cima, essas duas de cima, é o que está para acontecer. Então, antes desse futuro acontecer, que é essa relação ter o futuro, voltar a ter brilho, né? Antes haverá caixão com ratos, ou seja, haverá um rompimento, um fim que vai trazer muito desgaste para a nossa consulente e para ele também, que embora ele tenha aí traído ela, ele vai ficar chateado da relação ter terminado, tá? Então, antes, por que é importante? Você faz não, vocês vão conseguir se reconciliar. Aí passa uma semana, a cliente manda uma mensagem, mas a gente largou, não teve reconciliação. Então, antes dessa relação firmar para o futuro, ela vai ter sim o quê? Um rompimento que vai trazer desgaste, vai trazer perda. Então aqui em cima é o que acontece antes disso daqui. E aqui embaixo é a base da situação. Nós temos aqui o mensageiro ou o cavaleiro com a carta da âncora. Então eles estão o quê? Trocando informações, a base que eles... A verdade, a mensagem, a verdade sobre a traição chegou, ela tem confirmação sobre essa traição, alguém veio, contou para ela e trouxe provas de que realmente ele estava traindo, tá? Agora, essas 4 cartas aqui é o seguinte, são chamadas cartas de ligação, tá? Então essas 4 cartas
que eu coloquei até inclinadinha aqui, são chamadas cartas ligação. Então aqui, entre o passado e o presente, eu tenho a chave e a criança. A chave diz que houve aí um momento em que ele poderia ter aí trancado a porta e não ter traído ela. Ela teria solução para ele, né, não ter feito o que fez. E a criança vai falar o quê? Da infantilidade, já que houve uma traição. Infantilidade de quem? Dele ter traído ela e ela de ter confiado muito nele, mesmo ela já tendo visto que ele não era um homem de tanta confiança. Então essas duas cartas, elas vão falar dos dois. A chave vai falar dos dois, a criança... Ah, mas criança não é alegria, não é felicidade? Tá, mas todas as cartas, ela tem lado de luz e lado de sombra. Se eu estou falando de um problema, não, a criança vai falar de infantilidade, de inocência. Inocência, em certos momentos, ela te traz problemas, tá? Então, lembre-se, qualquer oráculo, você tem que entender o lado de luz e sombra. Não precisa ficar invertendo carta de ponta cabeça. Quiser, pode, não tem necessidade. Você tem que dar contexto, de acordo com a história, você vai entendendo o que a carta quer dizer. Quando você entende o lado de luz e sombra de cada arcano, de cada carta, você dobra as informações. Agora eu tenho uma ligação entre o presente com o futuro, do presente com o futuro. Então essa ligação, então aqui a previsão que vai haver um rompimento, mas a boa sorte, uma energia de boa sorte, uma oportunidade, vai permitir que eles conversem e se reatem mesmo depois do rompimento. Vejam que tiragem bacana, você sai daquela coisa simples, passado, presente, futuro, e você tem o que? Cartas intermediárias, você tem o que vai acontecer antes do futuro final, um futuro intermediário, e aqui você tem a base da situação nesse momento. Então você consegue falar, olha, eu vejo que vocês vão ter um rompimento, mas depois haverá uma oportunidade de vocês conversarem e reatarem. Aí acontece, pum, romperam, pum, conversaram, pum, voltaram. A cliente fala, nossa, aquela cartomante, aquela taróloga, realmente ela é boa. Nossa, ela tem uma vidência muito grande. Não é que é só questão de vidência, mas o método de leitura que nos ajuda muito, tá? Então essa aula é uma homenagem à cartomante Nádia Oliveira, que era uma cartomante das antigas, lá dos anos 80, 90, mas infelizmente ela veio falecer nos anos 2000, tá? A vida é assim, então eu faço esse vídeo em homenagem a Nádia Oliveira e resgatando esse método de tiragem super bacana que você pode estar usando aí no seu dia a dia para você levar mais informações de qualidade e você sair daquela coisa lacônica, passado, presente, futuro. Você tem cartas intermediárias que vão falar o que aconteceu entre o passado e o presente, entre o presente e o futuro, e você vai dar mais informações mostrando o seu profissionalismo. Aqui eu usei o Petit Lenormand baralho cigano, tarô cigano. Você pode usar runas, pode usar sibila, pode usar tarô, oráculo, o que você quiser, tá? Na verdade, método de leitura, você pode usar o oráculo que você quiser. Espero que vocês tenham gostado desta videoaula que eu preparei para vocês aqui, tá bom? E nos vemos numa próxima videoaula. Um forte abraço, luz e paz.